que é feita em relação ao estudo da história, tá ok? Ver a fundamentação para cada divisão dessa, ver acerca de alguns historiadores, partir para alguns elementos aí interessantes da história antiga, tá ok? E trazer aí alguns autores que vão contribuir grandemente para o nosso enriquecimento, né, do conhecimento da história. Então, por isso que estamos fazendo essa regravação. Convido você a ver esses vídeos regravados. Inclusive, vamos dar continuidade àqueles que ficaram parados, né? Eu lembro que havíamos parado na época dos reis de Israel, no reinado de Onri, né? Onri e Acabe. Então, vamos dar sequência aí a partir do reinado de Onri e Acabe, ver os demais reis de Israel até a deportação pelo Império Assírio, né? Com Tiglat-Pileser e Salmaneser, e depois vamos partir para a lista de reis de Judá, ver a deportação para a Babilônia, o retorno do cativeiro e o final aí podendo adentrar até pelo período dos Macabeus, tá? Então vamos fazer a regravação dessas aulas e disponibilizar também aulas novas no estudo da história dos hebreus. Então, no primeiro momento, como matéria introdutória, uma análise acerca da história geral, porque seria ilógico, né, nós partimos para o estudo da história dos hebreus sem antes recuar, sem antes ampliar, né, a nossa visão, dando uma olhada aí com relação à história de modo geral, a historiografia. Então, analisando acerca da história de modo geral, antes de entrar especificamente na história dos hebreus, temos aí a divisão que é proposta, né, para o estudo da história. E citando aqui já o autor Mário Curtis Giordani, um historiador que vamos fazer uso dele, dos textos que ele deixou disponível na obra História da Antiguidade Oriental. Vamos fazer uso aqui de algumas leituras neste livro. E conforme ele mesmo orienta em relação a essa divisão que é feita da história, com relação a esta segunda parte, a partir da história antiga, tendo história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Ele alerta para o fato de que essa divisão é de certa forma artificial e ela parte de uma perspectiva da história ocidental, do historiador que está olhando a partir da perspectiva da história ocidental, sendo que na verdade é o que é mais utilizado, né? É aquilo que é preponderante aí nas universidades. Mas se nós formos levar em consideração a perspectiva de outros povos, como por exemplo o Extremo Oriente, ou até o Oriente Médio, ou uma história dos povos africanos, conforme a Unesco tem desenvolvido, né? Então temos aí um conteúdo de muitos livros da Unesco abordando a história africana, sem contar, né, os povos ágrafos, então os povos ameríndios, ou os povos da Oceania, então que baseiam mais a sua transmissão cultural em cima de narrativas, né, que são transmitidas de geração em geração, tradições, mitos. Então temos aí outras perspectivas que poderíamos abordar sobre a história. Então temos que nós adotamos esta aqui porque é a mais utilizada, é o que mais está presente aí dentro do âmbito do estudo acadêmico, tá? Mas sempre nos lembrando de que ela na verdade é um tanto artificial. Ela é uma história do ponto de vista principalmente do historiador ocidental. Então, na divisão da história, nós temos períodos da história, conforme indica aí no quadro. O período pré-histórico, que é a história antes do aparecimento da escrita, tá ok? Então, temos aí pelo menos aí 4.000 anos antes de Cristo para o aparecimento da escrita, tá? Nada é tão definido, nada é tão exato, mas a partir daquilo que a paleografia pôde analisar, né, dos primeiros escritos que nos foram fornecidos, a escrita cuneiforme, né, nas tábuas de barro, a escrita hieróglifica, né, está presente aí nos papiros. Nós podemos localizar então, a partir dessas escritas mais antigas da humanidade, a primeira sistematização que o homem fez para a comunicação de ideias, não somente a partir da tradição oral, não somente através da oralidade, mas também, não também por meio dos desenhos, né? Aquelas atividade pictográfica no qual eles transmitiam ideias por meio daqueles desenhos que faziam nas cavernas ou em outros locais, em outros objetos.
Então, a partir da sistematização das primeiras escritas e o fornecimento desses materiais que puderam ser interpretados, nós temos então o surgimento daquilo que é chamado história propriamente dita. Antes disso, então, temos aí os primeiros materiais de 4.000 anos antes de Cristo. Então, antes disso, temos os períodos denominados pré-história, acerca dos quais pode-se estudar utilizando-se, valendo-se daquilo que é fornecido pelas ciências auxiliares. E aí temos a paleontologia, para estudar aí acerca dos fósseis humanos, né? A geologia, que estuda aí os estratos, né, da Terra, as camadas da Terra, que aí vão, dentro desse estudo das camadas da Terra, vão se descobrindo diversos tipos de artefatos que estão presentes aí nessas diferentes camadas e que podem então localizar aquela sociedade dentro de um determinado período, né? Então temos aí arqueologia de modo geral, estuda aquilo que o homem produziu ao longo do tempo, e valendo-se aí de pesquisas laboratoriais, como por exemplo o carbono 14, que analisa a perda de carbono daquele material ao longo do tempo, podendo então determinar a sua antiguidade a partir do qual ele passou a ser manipulado e então ter perda de carbono. Então temos aí as ciências auxiliares podendo fornecer pelo menos alguma orientação para que nós possamos lançar um entendimento sobre essas épocas antiguíssimas aí da história, épocas até pré-históricas, né, como estamos vendo aí. Então, dentro do período pré-história, temos o período paleolítico, ou a pedra lascada, né? Então, esse lítico é ligado à história, à pedra, né? O trabalho que o homem fez sobre a pedra. Tendo aí paleolítico, período neolítico, idade da pedra polida. Então, conforme os materiais da pedra foram se tornando um tanto mais trabalhados, pode-se localizar então, pode-se determinar então um avanço, né, na tecnologia dessas sociedades, e isso pode então entrar nas divisões históricas como um avanço, né, como desenvolvimento, e qualificar então essa sociedade dentro do período neolítico ou até a idade dos metais, que ainda é subdividida em a era do ferro, cobre e bronze. Tá sendo a era do ferro, na verdade, a era mais próxima a nós. Então, a era em que o homem conseguiu trabalhar nas fundições de ferro, moldar o ferro, obter, né, os materiais para a produção do ferro através da fundição. Uma vez que o ferro é um elemento mais rígido, né, mais difícil de ser trabalhado, quando o homem chegou a técnica de poder moldar o ferro, fundir o ferro e moldar instrumentos, ferramentas, armas a partir do ferro, isso indicava então um avanço na tecnologia de fundição. Um avanço tecnológico, um avanço na história. Então temos a qualificação dos períodos, né, na idade dos metais de modo geral, a idade do ferro, do cobre e do bronze. Então, sendo bronze, inclusive há outras subdivisões ainda aí dentro, aqui não precisa avançar tanto. Nós estamos passando das divisões da história somente como uma forma de nós termos um conhecimento prévio, né, acerca do importante estudo da história que vai caminhar para aquilo que queremos ver especificamente em relação à história dos hebreus. Mas é somente para termos uma prévia, né, uma introdução. Então até os períodos aí podem ser também subdivididos. Então tem a idade dos metais, as divisões gerais da idade dos metais, né, com bronze, cobre e ferro, e as subdivisões dentro de cada período desse. Então tem bronze, tem diversas divisões para o período do bronze. Então, conforme os materiais produzidos em bronze vão sendo vão sendo produzidos de uma forma mais hábil, né, ou quantidade de materiais, diversificação desses materiais, né, aquilo que é produzido, isso é um avanço tecnológico e assim pode ser uma orientação para o desenvolvimento dessas sociedades mais avançadas ou mais atrasadas nessa questão tecnológica apenas, tá, ok? Então, passando da pré-história para o período histórico propriamente dito, a descoberta dos primeiros materiais contendo escrita, né, pelo menos 4.000 anos antes de Cristo, e nessas subdivisões, a partir dessa perspectiva do historiador ocidental, né, como coloquei, essas divisões que são colocadas para a história, mesmo tendo entendimento de que são um tanto artificiais, mas sendo uma divisão útil, né, para nós prosseguirmos aí no nosso estudo.
Então temos aí o período da história propriamente dita, com a história antiga, tá? Nós vamos ver a definição para cada subdivisão dessa. A história antiga é a Idade Média, história antiga, Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, a partir dessas indicações, nós vamos ver aqui que para cada período desse, os cientistas vão associar determinada característica peculiar para então determinar suas divisões e indicar aí um avanço tecnológico, cultural das sociedades humanas que vão qualificar cada um dentro do seu próprio período histórico. Então, dentro da pré-histórica, para o período paleolítico ou idade da pedra lascada, nós temos aí a indicação de pelo menos 10 mil anos antes de Cristo, tá ok? Característica da sociedade nessa época era viver da caça e da coleta. O homem era nômade, pelo menos aquilo que pode ser observado a partir daquilo que tem sido encontrado pelas escavações arqueológicas, né? Não tinha habitação física e vivia coletivamente. Então, a partir daquilo que as escavações puderam encontrar, puderam fornecer, eles fazem essa dedução. Claro que nada do que estão dizendo aqui pode ser falado com uma extrema rigidez de precisão, mas é aquilo que podem ser interpretado que foi encontrado. Então, conforme as escavações avançam, encontram alguns nichos aí onde encontram elementos de fósseis, né, ossadas, ou alguns alimentos que foram restos de alimentos, né, que foram ali depositados. E conforme aplica-se a datação de carbono 14, indica-se que é uma época muito recuada na história, chegando até 10 mil, conforme eles nos apresentam aí, né? E de acordo com aquilo que podem analisar de como está disposta ali as ossadas, o que há em volta, se há construções, se não há construções, se em volta ali há evidência de que aquela sociedade era complexa, ou se na verdade apenas se estabeleciam ali de uma forma arcaica, né, simples, sem modificar muito o ambiente. Então determinaram então a partir dessas evidências que o homem nesta época da história na verdade era nômade, vivia da caça e da pesca, né, e vivia coletivamente, sociedades coletivas para sua autoproteção. Quando nós analisamos essas questões da história, e sempre partindo do ponto de que nosso objetivo é estudar a história dos hebreus, dentro do contexto, né, daquilo que nos é fornecido pela Sagrada Escritura, nós temos que sempre trabalhar em relação a essas matérias, partindo da ideia de que nós estamos nos relacionando e nós estamos aí construindo esses saberes, aproveitando algumas informações que nos são fornecidas, informações de cunho teológico, tá certo? Quando nós vemos aí a Bíblia Sagrada falar acerca de alguns eventos, então quando nós olhamos para essas informações fornecidas pela Sagrada Escritura, nós temos que buscar sempre entender qual é o seu propósito quando aborda determinados assuntos, qual é o seu propósito quando se posiciona diante de determinados fatos históricos, tá certo? E aí, quando nós entendemos qual é o propósito que levou o autor sacro a registrar aqueles eventos, a se posicionar diante deles, a dar um parecer em relação a eles, nós temos que entender, e isso é muito útil para nós, compreender qual o propósito com o qual ele se manifesta, qual o objetivo pelo qual o que moveu ele a observar determinado evento, a registrar isso nas Sagradas Escrituras, né? Partimos aí da ideia da inspiração plenária da Escritura, né? De que o Espírito Santo de Deus de fato impulsionou os autores. No caso aí estamos falando de Moisés, falando acerca do Gênesis, o livro, né, da criação, os primeiros movimentos da humanidade. Então temos que fazer sempre essa diferenciação. O historiador bíblico, vamos colocar assim, né? Porque quando Moisés fala acerca da história humana, claro que ele não é um historiador propriamente dito, claro que ele também não é um biógrafo, tá? Então ele não tem interesse em falar em todos os aspectos acerca da vida de José ou de Abraão, mas ele é o autor bíblico usado pelo Espírito Santo
acreditamos que a escritura é teopneustos, é soprada, né, por Deus. Então, quando ele dá informações de cunho histórico, qual é o seu propósito? E aí vamos encontrar uma diferenciação muito clara entre as narrativas bíblicas que se relacionam com a história e os livros de história propriamente dito, tá? O autor bíblico, a sua intenção primordial não é história. A sua intenção primordial não é biografia, nem é geopolítica, tá? A sua intenção primordial é, submetido à inspiração do Espírito Santo de Deus, comunicar algo que seja edificante, comunicar algo que fale com todos o seu público, né? Tanto os seus contemporâneos quanto os atuais, né? Voltando-se também para nós, mesmo avançando tanto na história, mesmo estando tão distantes, né? Desses fatos, desses eventos, mas o Espírito Santo de Deus comunicava a eles e a nós algo que fosse edificante para a nossa fé, algo que fosse de fato útil para a nossa salvação. Então, o objetivo, né, com o qual este autor vai olhar para estes fatos históricos é sempre visando algo que está relacionado à nossa fé, algo que está relacionado à nossa salvação. Obviamente, a partir desse ponto de vista, desse corte que ele vai fazer, né, sobre a história, ele não vai abordar todos os assuntos, ele não vai abordar tudo que é do interesse, por exemplo, daquele historiador, da historiografia, porque o seu objetivo é a história. O seu objetivo é, submetido à ordem do Espírito, falar, nos comunicar acerca daquilo que é útil para a nossa salvação. Então, claro, Moisés vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus e aí vai abordar também fatos históricos, mas naquela perspectiva, na perspectiva daquilo que é edificante para nós, em relação à nossa fé, em relação à nossa salvação. Agora, quando partimos para o historiador, o que o historiador tem em mãos? Conforme já até citei, ele tem as ciências auxiliares, por exemplo, que lhe vão fornecer dados. E a partir dos dados fornecidos, ele tem que ter a honestidade de ser fiel a estes dados. Então, quando ele, de posse desses dados, né, fornecidos pela paleontologia, pela arqueologia, pela geologia, tá certo? As ciências que agora proporcionam fazer análises laboratoriais, teste de carbono 14. Então, em cima dessas evidências, ele vai construir uma narrativa. Agora, claro, nós sabemos que, inclusive, eu recomendo a todos a leitura do livro Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey, para se precaverem da suposta neutralidade. Então, alguns querem alegar para si neutralidade sobre a sua narrativa, só que essa neutralidade, muitas das vezes, já foi comprometida por uma ideia, por uma ideologia, aliás, por um pressuposto filosófico adotado por aquele que está comunicando, que está narrando, né, que está interpretando as evidências. Então, ele interpreta as evidências que lhe são fornecidas, mas a sua ideologia o leva a olhar para essas evidências e entender assim ou entender de outra maneira. Então, nós temos que tomar cuidado sobre aquilo que é alegado sobre as evidências, sobre a forma como se interpretam as evidências. As evidências, elas estão ali sendo fornecidas, sendo colocadas à luz, né? Só que ao se fazer a leitura sobre elas, uns vão, muitas das vezes, buscar nelas aquilo que é do seu interesse, construir sua narrativa fiel à sua ideologia, tá certo? Então, por exemplo, pressuposto anti-sobrenaturalista, ele vai sempre olhar para aquelas evidências e buscar aquilo que possa favorecer a sua ideia de evolução natural das espécies, a partir de uma perspectiva darwiniana. Então, o seu óculos é darwiniano, ele vai buscar aquilo que o favoreça. Então, quando eles olham para isso, eles vão olhar e ver, isso aqui é algo que fala acerca da evolução. E muitas das vezes, as evidências, elas simplesmente estão ali falando acerca do período em que do período a qual elas estão ligadas, né? Então, são trazidas à luz por essas ciências auxiliares, estão disponíveis, estão falando acerca do homem e como ele vivia naquele período. Agora, tirar disso conclusões já está ligado às ideologias que estão presentes na cabeça daquele que está construindo essas narrativas, aquele que está interpretando essas evidências. Então, é aí onde nós temos que entender que
O historiador ele tem que ser fiel às evidências que lhe são fornecidas. Ele não tem, e